8h12, a hora voa quando a conversa é boa, até rimou, né? Quando o jogo é bom de futebol, quando, né, os debates são bons, inteligentes, como o de hoje no programa, com a presença do médico infectologista Dr. Nélio Artiles, que nos prestigia e honra mais uma vez com a sua presença e nos ensina muito mais, né, a ter, abrir aí a mente para que a gente possa tomar as decisões corretas. Nesse bloco, Aloysio, como sempre, né, pré-pautado em alguns assuntos, essas mutações do vírus, o Brasil, o epicentro da pandemia, e a situação de Campos também. Volto com você, Aloysio Abreu Barbosa, no programa Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Um outro especialista teve aqui, o Leandro Rabelo Monteiro, professor da UENF. Leandro é um amigo de infância e já foi professor titular da Universidade de Hull, no norte da Inglaterra. Tem um currículo acadêmico assim, brilhante, né? Não é qualquer um que é titular de uma universidade de ponta europeia, né? Mas voltou para a UENF, onde fez a formação dele, se não me engano, o doutorado dele, e especialista em biologia evolutiva. Ele deu uma entrevista aqui a mim, o Cláudio, muito boa, por sinal. Inclusive, Cláudio, que precisamos pensar em repetir, né? E ele falou, analisando a área dele, né? Que a família Corona, do qual a qual o SARS-CoV-2 pertence, ela é menos dada a mutação, por exemplo, que a família influenza, né? Que é o vírus da gripe espanhola, que foi a última pandemia que a gente teve antes da Covid, ali no 1918 a 1920, né? No início do século passado. 100 anos, basicamente. Um pouco mais de 100 anos. Mas, ainda que seja mais lenta, as mutações aconteceram, primeiro na África do Sul, depois na Grã-Bretanha e em Manaus, no Brasil. E essa P1 brasileira parece ser das 3 mutações, das 3 variantes resultantes dessas mutações, a mais agressiva. Como é que você vê esse P1 enquanto infectologista? Luiz, como, né, você falou aí, né, o professor disse, realmente, se a gente for comparar os vírus RNA, vírus feito de RNA e DNA, né? Então, um exemplo de vírus DNA, por exemplo, é o vírus da hepatite B, né? É um vírus DNA. Um vírus RNA, nós temos como exemplo o vírus HIV, né? O vírus da influenza, né? E o vírus do coronavírus. Costuma-se dizer, dentro da virologia, que o coronavírus ele é muito monótono, ele faz pouca mutação, em comparação com o HIV, que é uma loucura. O HIV, a quantidade de mutação é absurda, a ponto de você ter resistência de medicamentos de uma rapidez muito grande. Principalmente se a pessoa toma remédio errado, né, com dose errada. E a influenza, todo ano tem que fazer vacina, não tem? Todo ano não é vacina nova? Por quê? Porque ele tem mutação. O coronavírus ele vem se mostrando fazendo menos mutações, mas, infelizmente, ele está sendo muito eficiente, né? São poucas mutações, mas a mutação que ele está fazendo está causando uma mudança, né? Principalmente, e aí é importante a gente levantar algumas questões que talvez venha contrapor um pouco da ideia inicial de que ele seja muito mais agressivo. Isso é discutível, tá? Porque o que acontece? Essa mutação brasileira, P1, assim como a B117, que é lá do Reino Unido, e também da África do Sul, elas mostraram claramente um aumento da sua atração pelo receptor de entrada. Então, a proteína do vírus mudou, foi a proteínazinha de fora lá, do spike, né? Da projeçãozinha. Ela aumentou a atração dela pelo receptor da célula. Então, o que acontece com isso? Ela se gruda mais fácil e entra mais fácil, né? Quando ela gruda mais fácil, ela faz uma carga viral maior na pessoa. Ok? Essa carga viral maior transmite mais. Então, se você pensar biologicamente, na natureza, né? Vamos pensar biologicamente, o que esse vírus está fazendo? Esse vírus
ele tá querendo se perpetuar dentro da classe dele, né, da família dele. Ele precisa salvar a sua integridade e, para isso, ele precisa cada vez mais transmitir. Né? Por isso que ele escraviza a nós, né, que somos burros, e levamos ele a todo lugar que ele quer, porque vírus não se mexe, vírus não tem asa, somos nós que somos os transmissores. Né? E aí, com a carga viral maior, ele transmite mais, e aí, é claro, se eu tenho carga viral maior do meu corpo, automaticamente essa doença tem um risco de ser pior. Né? Então, na verdade, a mutação por si só não foi de aumento de agressividade, foi de aumento de formação de vírus, né? Porque atrai mais. E uma coisa que chama atenção, assim, não, essa mutação parece que está pegando mais jovem, parece que está pegando menos idoso. Né? As pessoas estão com essa percepção, não sei se você já ouviu falar, né? Das pessoas dizer, não, está internando agora é pessoa jovem, mas aí você tem que considerar o seguinte: os idosos, na sua grande maioria, tem um medo muito maior do que o jovem. Os idosos hoje sabem que a condição da idade o faz de maior risco. Então as pessoas, desde o começo da pandemia, uns mais, outros menos, se afastam, né? Tem um certo isolamento. Aí o jovem, vamos combinar o que está acontecendo com os jovens. Cada vez menos preocupado com isso, né? Cada vez mais se aglomeram, cada vez mais se expõem, e aí você tem uma galera muito grande da idade mais jovem que está se expondo, e aí aumenta a chance dessas pessoas adoecerem. Claro, quanto mais jovem eu tenho recebendo o vírus, maior a chance de adoecimento. Então eu começo a ter, claro, mais jovens chegando. Mas se eu pegar um percentual, em termos de percentuais, e colocar isso, por exemplo, de internação dentro do hospital, jovem, idoso, continua sendo idoso com risco maior de adoecimento, de caso grave, entendeu? Em termos percentuais não mudou, mas em chegada de paciente está chegando mais jovem, por causa da atitude, né? Então, as mutações são inevitáveis, elas continuarão acontecendo. A gente falou um pouquinho lá no outro bloco, o impacto na vacina ainda é estudado, parece que mexeu um pouco, sim, com a vacina, com algumas vacinas, um pouquinho ali em algumas populações e tal, mas nada ainda que comprometa a função dela no impedimento de doença grave, entendeu? Você pode ter mais transmissão, mas em termos de proteção à doença grave continua valendo. E eu não sei até quando. Por que eu não sei até quando? Porque enquanto tiver vírus circulando no país, faltam 95% de pessoas ainda para ser vacinadas. Obviamente que tem muitas pessoas que tiveram vírus, mas isso também é extremamente variável, né? Mesmo tendo vírus, pode acontecer. Né? Então, de qualquer maneira, as mutações vão continuar, e eu espero, vamos ter fé e esperança que essas mutações não causem uma agressividade, como está, né, com esse risco, e uma mortalidade maior. Tá? Então, é mais ou menos essa visão dessas mutações que a gente tem visto. Antes de pegar a Campos, né? Perdão, pode falar. Não. Ou alguma reverb aí desse áudio. Pode continuar, por favor. A gente citou aqui um professor da UENF. Deixa eu fazer uma pergunta que está aqui no grupo, relativo ao mesmo assunto, por outro professor da UENF, inclusive ex-reitor da UENF, né? Era reitor até o Raul Palácio assumir, o Luiz Passoni. Ao doutor Nélio, a variante de Manaus está se tornando dominante no Brasil. Em Campos também? Ela é mesmo mais grave que a original? Os cuidados individuais de distanciamento, uso de máscara e higiene funcionam também para essa variante? E as vacinas protegem dessa nova versão do vírus? Sobre vacinas, é possível prever quando a população estará imunizada? O professor Luiz Passoni, também um grande respeito, né, admiração que eu tenho por ele. Quando fui diretor da Faculdade de Medicina de Campos, tive a oportunidade de estar mais próximo. Na verdade, eu respondi um pouquinho na resposta anterior, mas a gente precisa pensar assim: as variantes de Manaus, elas são do padrão do vírus brasileiro. E é provável que essas variantes tenham ocorrido não só em Manaus. Há que considerar isso. Isso não é
Né? Esse vírus não veio exatamente de Manaus, o padrão brasileiro, principalmente relacionado à interação parasita-hospedeiro, quer dizer, do vírus com o ser humano, permitiu essas mudanças. Volto a dizer, biologicamente, a maioria dos vírus aumenta sua transmissibilidade com o passar do tempo, se não forem contidos. Isso ela precisa, mas ela tem uma tendência a não ser agressiva, é o contrário. Ela tem a tendência a perpetuar a vida, porque se ela começa a matar muita gente, se o vírus começa a matar muita gente, começa a diminuir a sua capacidade de sobrevivência também. Então, no final das contas, aumenta a transmissão, mas a tendência esperada, em outras pandemias foi isso, com o passar do tempo, foi diminuir um pouco a sua patogenicidade. Não há, por enquanto, nada que defina, em termos de competência viral, né, de que há muitas diferenças. A diferença eu já falei, você aumenta a chance de transmissão, porque o vírus fica mais atraído. A proteínazinha do vírus se liga mais fácil às células do corpo humano. Então a chance de transmissão é maior, a chance de receber o vírus é maior, né? E aí, é claro, quanto maior carga viral, isso é algo que está muito bem pré-estabelecido, quanto maior a carga viral, piores são as chances. Você pega o primeiro médico lá na China que descobriu a doença, né, que foi calado durante muito tempo pelo regime lá do chinês, ele morreu. Mas por quê? Porque ele foi impedido e ele simplesmente recebeu uma quantidade de vírus muito grande. Então, isso tem relação mesmo. Então, por isso que a gente tem que redobrar. E por isso que existem algumas recomendações da questão, reforço da questão da máscara. Até mesmo em alguns lugares, a perspectiva de se colocar 2 máscaras. Existe em algumas situações, principalmente a nível de atendimento, né, de se utilizar 2 filtros, vamos dizer assim. Mas isso ainda está, sabe, em observação, estudo. E a vacina, por enquanto, está valendo. Está valendo. Vamos acreditar, a vacina continua, porque isso não existe nada que venha a provar o contrário. Ela continua e vai, e se você tivesse hoje vacina para vacinar toda a população, nós teríamos com certeza um impacto positivo no sentido de interromper ou diminuir a circulação do vírus. Eu registro aqui, de alguns comentários do stream, a Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo. Esse programa informativo está virando palanque político. Vamos falar de vacinação de campos. Está precisando de discussão? Ela pergunta, ela não afirma. E tem contrapontos aqui em 2 outros ouvintes. Maurício Forel, nosso sócio proprietário aí, desde o início do programa, em 28 de março de 2019. Esse programa é informativo político, já que fala de políticas para o bem do povo. Concordo em falar da falta de administração para a distribuição das vacinas em campos. E, por último, o comentário da Sônia Guimarães Alves, estudante universitária, publicitária. Exatamente, não é o programa que está virando palanque, é o presidente que está matando pessoas, preocupado em se reeleger. Ele politizou a pandemia. Eu vou fazer uma afirmação aqui, afirmação minha. A Luísa Abreu Barbosa, não é de Nélio, não é de Cláudio Nogueira, não é do Folha no Ar, é um pouco do Grupo Folha. A política do presidente é genocida. E se isso for gerar algum inquérito, como gerou para o Felipe Neto, youtuber, pode me chamar para depor. Agora, vamos fazer certo. Pela Lei de Segurança Nacional, tem que ser a Polícia Federal, não a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas, se for o caso, se eu estiver atentando contra a Lei de Segurança Nacional, a chamar o presidente de genocida, de fato ele pode me chamar para depor, sem problema. Isso posto, Nélio, vamos aqui para o que você está falando aí, dado a bagunça que é o Brasil, pela desorganização do governo federal, pela falta de uma unicidade de protocolo, você já falou no bloco anterior, o Brasil está virando quase uma incubadora de novas cepas, né? Você acha que essa é a principal causa do Brasil ser hoje o principal epicentro global da pandemia? Na verdade, não seria a causa propriamente. A causa a gente sabe, a leitura, é difícil a gente falar de uma situação que está dando errado. Vamos falar aqui, eu vou falar aqui de uma coisa sofrida para mim, mas que eu amo profundamente e continuo amando, que é o meu time de futebol.
Mas meu time de futebol, né, foi lá, o Flamengo ficou em primeiro e o meu ficou em último, né? Então, o meu alvinegro Botafogo foi muito mal, cara. Então, eu não posso aqui, porque ele foi mal, não fazer a leitura do porquê ele foi mal, né? A gente tem que ter inteligência, tem que ser racional. Então, não é por isso que eu não vou entrar na questão de gestão, porque tem a ver com gestão da empresa, tem a ver com a questão da gestão do time, não é? Então, se eu estou passando por o maior flagelo que a nossa população já passou, né? Onde há colapso hoje, colapso sim, e existe um negacionismo dos gestores, né? Do presidente, do ministro da Saúde, e dizer que não tem colapso. Como não tem colapso? É porque não é o parente dele que está no CTI, que está na fila para conseguir uma vaga no CTI. E isso é colapso. Quando eu tenho fila para entrar no CTI, é colapso, né? Não está havendo atendimento adequado. Então, no Brasil como um todo, isso está acontecendo. Então, claro, em alguns lugares um pouco menos, mas como você falou, Luiz, tá laranja e Macaé tá laranja, tá vermelho, praticamente Macaé tá vermelho e no noroeste, Campos é inevitável, né? A gente vai caminhar também para um colapso. Então a gente precisa ter bom senso de perceber que a gestão não está legal, que a gestão está ruim. E aí essa leitura de perceber o que está dando errado agora, e por isso que nós somos epicentro, porque lá atrás não houve uma condução adequada. Quando você vê gestores que promovem aglomeração, que dizem que a máscara cientificamente é questionável. Como assim? Sabe, como assim? Em meio a uma situação dessa, que nós sabemos que a única forma que nós temos hoje de proteger é o uso de máscara, distanciamento e álcool, é única, porque vacina não tem para todo mundo. Então, né, essa é a única forma de se prevenir, não é? Então, nós precisamos ter bom senso, negar que o problema de gestão, isso é negar também. Você ser negacionista, você negar que o problema é gestão. Por isso nós somos o epicentro hoje. As mutações é uma consequência. Nós seremos, sim, exportadores número 1 de cepas mutantes. Tá? Nós seremos. Nós temos aqui uma mutação agora acontecendo aqui no Brasil, na África do Sul e lá. Você espera, porque qual é o país que está fora do controle? Qual é o país que tem maior número hoje de casos aumentando exponencialmente, com mortalidade também? É o Brasil. Deixa o vírus livre para ver o que acontece. Se o vírus está livre, ele se multiplica mais, muta mais. Quem dera se essas mutações forem no ser humano, né? Eu queria muito que as mutações tivessem a mesma intensidade na mudança das atitudes e comportamento das pessoas. Vamos falar agora, né, de Campos. Estamos sendo cobrados aqui também com vários comentários para falar de Campos. E tem aqui o Char Belfúrio, coloca aqui: bom dia a todos e parabéns ao nosso mestre dos mestres, Dr. Nélio Artiles. Qual a situação você enxerga hoje em Campos, com essa antecipação aí de informação que eu fiz ontem, que Campos vai decretar o fechamento do comércio não essencial a partir provavelmente a partir da próxima terça-feira? Luiz, olha, como a gente estava comentando, as cores da vizinhança ela é ameaçadora, né? Quer dizer, quando você vê as cidades vizinhas na situação que está, a gente não pode imaginar que a gente é uma ilha, né? E que nada vai acontecer aqui. As coisas estão piorando, quem está na assistência de ponta está percebendo isso, os atendimentos têm aumentado de forma progressiva, tanto a nível privado quanto a nível público. Isso reflexo ainda, nós estamos aqui no dia 17 de março, né? Reflexo ainda do carnaval, né? Festas de fim de ano, passou janeiro, deu um pico. Aí durante janeiro, todo fim de semana tinha festinhas e tinha aglomerações. Fevereiro aconteceu junto com o carnaval. Agora é a hora mesmo, né? Que estava todo mundo esperando que acontecesse. Então, Campos está enfrentando uma situação de uma forma, né, vamos dizer, técnica, assim como fez. Eu não tenho aqui a questão, não vou
falar em termos de gestão política, de competência, porque cada uma está vivendo uma realidade diferente, e eu posso dizer que a professora Andréia, que, né, também uma ex-aluna, assim como o professor Charbel, fez o trabalho dela dentro de um limite complicado demais, em várias circunstâncias. Hoje o professor Charbel tem um outro cenário, e ele está conseguindo também, com bastante competência, conduzir de uma forma muito lógica. Mas aí as pessoas ficam insatisfeitas, é natural que fique insatisfeita. Sabe por quê? Porque não tem vacina para todo mundo. Então, quando a gente pensa numa estratégia no programa de imunização para um município como o nosso, de 500 mil habitantes, com essa estratificação de faixas etárias, e aí quando você começa de 90 anos em diante, e depois começa a baixar, quanto mais você baixa, maior é a fatia, né? Maior a quantidade de pessoas. E aí você começa a ter, claro, falta de vacina, não tem vacina para todo mundo. Então, como fazer? E é uma situação vamos dizer assim, de sobrecarga terrível em relação à saúde pública, ao atendimento, e que precisa, claro, de atenção o tempo todo. Saúde é assim, saúde, novas situações acontecem a cada momento. Não é uma coisa que você pode planejar amanhã. O amanhã é diferente do hoje. E aí, novas pessoas adoecem agora, novas pessoas precisam de leito, né? Então, a forma como está sendo feito hoje, Campos ainda está atendendo a população como toda. Não ouvi falar de fila em Campos, não sei. Eu não trabalho no poder público para dizer isso. Eu trabalho em Ferreira Machado. O Hospital Ferreira Machado, o setor de doenças infecciosas e parasitárias. Eu tenho um setor de Covid lá, de internação. Meu setor de Covid não está lotado, por exemplo. Ainda não. Né? Então, eu ainda tenho vaga. É enfermaria, não é CTI, ok? Mas eu não sei dos números exatos do que está acontecendo hoje, porque ontem era uma realidade. Hoje pode ser outra, né? Então, eu acho que a Campos tem ainda uma estrutura para atendimento, falta testagem, infelizmente, em qualquer lugar do país. Nós estamos subdiagnosticando. Eu posso te dizer aqui, eu conheço várias pessoas que tiveram Covid e o poder público não soube que teve. Né? É possível acontecer? É possível. A pessoa nem fazer exame foi fazer, porque fica com medo, fica com receio de sair de casa. Né? Então, nós temos uma testagem pequena. Essa testagem pequena faz com que a gente tenha um número de notificados menor do que real, né? Mas a estrutura de hospital que está atendendo ainda está sendo suficiente. Em relação à vacina, eu acho que o que o Dr. Charbel está fazendo em cima de uma demanda. Inicialmente ele achou que poderia planejar a semana seguinte, e hoje ele sabe que não pode mais planejar a semana seguinte. Ele tem que planejar basicamente o dia seguinte. E aí ele vai fazendo uma estratificação menor. Ele vai fazendo a cada período para poder fazer com que as pessoas fiquem mais, vamos dizer assim, menos inseguras, né, em relação à situação. Agora, gente, não adianta que ninguém vai ficar satisfeito, porque a situação é de pressão, de seleção, em cima de critérios muito definidos. Não adianta. Não adianta que você não pode atender a todos numa situação, né, como nós estamos vivendo hoje. Só para registrar aqui dos comentários do Charbel, que está acompanhando o programa, né, seu ex-aluno e hoje comandante em chefe aí do enfrentamento à pandemia em Campos, dar alguns esclarecimentos aqui ao que vai ser o tema do último bloco, que são muito cobrados para falar de vacinação, né? Charbel fala aqui em comentário: amigo, se tivéssemos 30, 40, 50 mil doses, já teríamos distribuído para todos os postos. Esta semana fomos traídos por uma redução drástica de um envio de apenas 13% de doses. E abaixo ele coloca aqui, corroborando o que Nélio antecipou. Então, Charbel, tivemos que refazer todo o calendário. Pedimos desculpas pelos transtornos, mas estamos refazendo o calendário para caber no número de doses e agendamento online. Com isso aí, Cláudio, vamos, que o próximo bloco está todo mundo cobrando, vamos vacinação. Vamos lá. São 8h37 em Campos. Vamos a um breve, rápido intervalo comercial e a gente segue aqui na sequência com o Dr. Nélio Artiles,
rapidamente no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.